Oi, gente! Hoje eu vim falar para vocês sobre abdominais. Eu não vou mostrar nenhum exercício e nem vou falar para vocês treinarem. Hoje eu vou trazer um ponto de reflexão para vocês e para vocês talvez terem um pouquinho mais de percepção de como que funciona o nosso corpo e a nossa musculatura. Bem, vamos lá. Quando a gente faz um monte de abdominal, vamos supor, um abdominal bem basiquinho, a gente faz 30 repetições. A gente sente queimar o nosso abdômen, não é essa a sensação? Pois bem, isso a gente chama de resistência de força. Aí, quando a gente vai inverter e a gente não consegue inverter, a gente não sente queimar o abdômen, sente? Não, porque a gente está trabalhando força máxima. Na inversão, eu vou levantar um determinado peso, que é o peso do meu corpo, uma vez, e eu preciso ter muita força para que aquele movimento aconteça. Já numa resistência de força, eu não preciso de muita carga e eu preciso fazer muitas vezes um determinado movimento, ou seja, muitas repetições, um determinado movimento. E daí por isso que as pessoas não conseguem fortalecer o abdômen, porque elas treinam de maneira errada, talvez não errada, mas equivocada. Se a gente quer trabalhar a força máxima, que raio de treino que eu vou ter que ficar fazendo 50, 100 abdominais ou repetições? Eu preciso trabalhar força específica de força máxima para conseguir fazer uma inversão, por exemplo, que é onde eu uso muita força de abdômen, mas eu não uso aquela força que a gente sente queimar o abdômen. Então, acho que agora vocês começam a ter um pouquinho mais de percepção do que realmente a gente precisa treinar. Aqueles exercícios que a gente faz antes de iniciar um treino, que a gente chama de aquecimento, se eles não têm uma série, não têm uma repetição, não têm uma organização, a gente não pode chamar aquele aquecimento de treino de fortalecimento. Aí está errado, porque um treino de fortalecimento ele tem que ser direcionado com séries, repetições, intervalos e específico para você fazer algum tipo de movimento. Então, se eu quero fazer uma inversão, por exemplo, não adianta eu ficar fazendo um tipo de movimento, ou seja, um abdominal basiquinho, 20 repetições e só. Ou então fazer uma prancha ventral, ponte ventral e uma sériezinha de 20 segundos e só. Não é isso que eu vou trabalhar força máxima. Vai sentir queimar? Vai sentir um pouquinho de fadiga muscular? Vai. Mas se eu não tiver uma sequência lógica daquele treino, ele não vai me gerar tantos benefícios se eu fizer um treino específico para fortalecer o abdômen. Então, muita gente não, às vezes eu pego muitas pessoas que fazem polidência há 1 ano e falam, poxa, mas eu não consigo inverter. Eu só consigo inverter com impulso. O que será que acontece? Talvez esse aquecimento que você acha que seja fortalecimento, que não é fortalecimento, você esteja colocando tanta expectativa nele e realmente é impossível fazer um movimento se a gente não treina de forma específica para aquele movimento. Então, quais são as soluções para a gente encontrar um caminho de sucesso para a gente conseguir melhorar a nossa força? Treinar força. E como que eu treino força? É fadigando o músculo? Não, isso é treinar resistência. Então, assim, se eu vou fazer uma coreografia, se eu vou fazer movimentos que exigem mais resistência, que eu fico mais tempo fazendo aquele movimento, por exemplo, uma sequência, eu preciso realmente treinar minha resistência. Mas para os movimentos de força, eu preciso explorar os treinos de força. E é aí que tá. A gente vê muitas pessoas que não treinam força e por isso não conseguem evoluir tanto ou avançar tanto no polidense. Então é mais um ponto de reflexão hoje para vocês entenderem e falar, poxa, é verdade, se eu inverto, eu não sinto queimar, será que eu tenho que ficar fazendo exercício até queimar o abdômen?
Então, não faz muito sentido. Quando a gente, eu trago um pouquinho da bagagem que eu tenho, porque eu sou especialista em musculação, e lá a gente trabalha a força máxima. E eu amo musculação, eu sempre fiz, e assim, existem diversos programas de treino, né, dependendo do seu objetivo, e um dos programas é a gente treinar a força máxima. Programa não, que eu falo, depende do objetivo do aluno, mas um dos métodos é treinar a força máxima. E a sensação, quando a gente coloca muita carga para fazer 1 ou 2 repetições, é que não tem aquela sensação de queimar, é que a gente não tem força, o negócio não vai. Então, se eu quero fazer um agachamento com muito peso, assim, eu não consigo levantar, mas assim, não é porque eu tô sentindo minha musculatura queimar, porque isso é um trabalho de resistência, é porque eu tô trabalhando força máxima. E daí sim, com isso eu consigo benefícios para melhorar os movimentos de força. Então para aí para pensar um pouquinho, se todos esses treinos, os aquecimentos que talvez muitos falavam para você que aquilo era um fortalecimento, não está sendo um pouco mal falado não, mas assim, um pouco equivocado. Então um ponto para vocês refletirem realmente que se a gente não tiver um treinamento específico, a gente não vai conseguir evoluir no movimento ou evoluir nos nossos progressos, enfim, a gente aprender novos movimentos ou movimentos mais avançados. Então, fica aí uma dica para vocês refletirem sobre essa questão de força, sobre aquela musculatura que queima, que arde, que aquilo a gente está trabalhando resistência. Mas já pararam para pensar que quando você tenta fazer uma inversão não consegue, você não sente queimar seu abdômen. Ou seja, tá faltando força máxima, tá faltando, aquela sensação que fala, nossa, da onde sai essa força que eu não tenho? Porque realmente você não tem, e não é a força de resistência. Às vezes a gente pega pessoas que têm um abdômen trincado, que sente queimar, que é super resistente, mas não dá conta de fazer um movimento de força, porque ela não trabalha força específica. Então fica aí um ponto de reflexão para vocês sobre abdominais.